Bom dia, desbloqueados. Tudo bem com vocês? Hoje meu cenário tá diferente, ó. Ao ar livre. Já conectei com a fonte. Já tive meu tempo de oração. Então esse momento que eu mostro, que eu apresento aqui para vocês a palavra, mas eu já tive meu momento antes de oração, de conexão, de ouvir Deus falando comigo, né? Para poder eu falar com vocês. Então, a palavra de hoje está lá em Josué, capítulo 1 e versículo 9. Diz assim: Ora, não te ordenei ser forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Essa é a minha versão na Bíblia aqui de James. Deixa eu ver aqui para falar para vocês direitinho. King James só. Porque às vezes tem uma outra versão da King James, depois eu falo para vocês, tá? A linguagem é um pouquinho só diferente do que a maioria está acostumado, mas nada muito diferente. Enfim, você recebeu essa ordem, seja forte e corajoso. Mas você sabia que você pode ser um escravo? Eita, Marcelo, você pode ser um escravo. Você pode ser escravo sem saber. Porque a escravidão ainda vigora em nossos dias, né? Muita gente é submetida a trabalho escravo. Mas você vai dizer, Marcela, eu não faço trabalho escravo. Mas você é escravo do medo. É isso mesmo, né? Que o medo escraviza. Mas o versículo que a gente leu aqui agora fala: seja forte e corajoso. Tenha ousadia. Quantas vezes, quantas coisas você deixou de fazer por causa do medo? Esse medo aí que te paralisa. Então, o medo é sutil. O medo não te deixa fazer coisas que você tem vontade, que estão aí dentro do seu coração. O medo, ele é como uma serpente, que ele vai devagarzinho, sorrateiro, e te pega. Marcela, tá sendo pesado. Vou falar pra vocês uma situação minha de medo, né? Eu tinha, não tenho mais, aracnofobia. Só que quando eu era mais criança, assim, eu tinha muito medo de aranha. E eu não conseguia chegar perto. Sabe aquelas aranhas da patinha bem fininha? Eu não conseguia matar uma aranha daquela. Tá? Só que aí eu fui envelhecendo, né? Não vou dizer crescendo não, porque eu sou baixinha, mas fui amadurecendo, envelhecendo, e aí eu conseguia já não ter tanto medo de aranha, conseguia já matar umas aranhas. Só que aqui na minha cidade, tô em Pernambuco, em Ipojuca, de um tempo pra cá, quando fizeram a obra de saneamento básico, né, começou a aparecer muito escorpião. Aí aquele medinho de aranha que eu tinha, ele deixou de existir. E eu comecei a ter pavor de escorpião. E aí era esse medo aí, esse medo que escraviza, esse medo paralisante. Eu tinha tanto medo de escorpião que aparecia toda hora escorpião na casa da minha mãe, na casa onde eu moro. E sabe aquela coisa? Teve uma vez, era tão paralisante, teve uma vez que tinha um escorpião na sala, na porta do meu quarto. Eu tava com a minha filha bebezinha, com ela no braço, no sofá. Eu não consegui entrar no quarto. Eu ficava imóvel, eu não conseguia me mexer. Imagina um bicho desse tamanho conseguir paralisar uma pessoa. E aí eu tinha que ligar para alguém vir matar o escorpião. Só que um dia eu assisti uma aula sobre a questão de vibração,
de medo, que quando a gente tá com medo, a gente tá numa frequência muito baixa. E depois que eu entendi essa questão do que o que a gente emana, a vibração que a gente emana, a gente atrai o que a gente está emanando, eu comecei a mudar minha frequência, né? Minha vibração. E o medo é uma frequência muito baixa, sabe? O medo, a raiva, essas emoções que vibram muito baixo. Raiva, ódio, medo, inveja, né? E quando a gente tá nessa frequência, a gente atrai isso. E aí eu comecei a mudar a minha frequência. E é incrível, gente. Aparecia muito escorpião. Depois que eu mudei isso, praticamente não aparece mais escorpião na casa da minha mãe. E acontece que agora, dia 30, minha mãe encontrou um escorpião no banheiro, bem grande, por sinal, que estava cheio de ovinho, eu acho que é ovo, né? Aracnídeo, eu acho que é ovinho. E no dia 31, eu estava me arrumando para ir pro culto. Eu estava sozinha, minha mãe não estava. E fui tomar banho para ir pro culto e tinha um escorpiãozinho no banheiro, outro. E eu consegui matar o escorpião, né? Porque eu já venho trabalhando isso em mim há um tempo. E eu matei, só que eu ainda não consigo pegar, né? Mesmo depois de morto, eu não consigo pegar ainda. E ele ficou lá 2 dias até minha mãe chegar. E aí eu entrava no banheiro, eu olhava pra ele. E eu comecei a me reprogramar. Depois que eu matei ele, eu olhava, eu ficava falando pra mim mesmo. Porque tem momentos que eu falo pra minha filha, para ter cuidado, né? Todo mundo tem que ter cuidado, lógico que escorpião, um animal venenoso, tem que ter cuidado, mas não aquele medo paralisante que eu tinha, que eu não conseguia me mexer quando eu via um, eu já consigo matar. Eu ficava falando para mim, olha o seu tamanho, olha o tamanho desse bicho, e isso te paralisava, né? E por que eu falei isso? Porque às vezes acontece que esse medo, não o medo de um animal, mas o medo que está dentro de você, aquilo toma conta de você e aquilo te paralisa. Você não consegue tomar uma atitude, não consegue tomar uma ação. Às vezes você quer sair de um emprego, às vezes você precisa se afastar de pessoas, às vezes você precisa mudar de cidade. Você, enfim, precisa tomar uma decisão na sua vida e você fica paralisado por causa do medo que escraviza, que paralisa, né? Tem uma passagem também lá em 2 Timóteo, eu já separei aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, os versículos a partir do 5, que Paulo fala assim para Timóteo. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em ti. Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, Deus não quer que a gente seja covarde. Ele já deu lá, quando ele foi falar para Josué, ele falou, seja forte e corajoso. Vai que eu vou estar contigo. Na palavra também fala, eis que estou contigo todos os dias da tua vida. Jesus falou isso, né? Então a gente não tem que deixar o medo paralisar a gente. A gente tem que ser ousado, tem que ser corajoso, tem que ser forte, tá? Já teve situações na minha vida agora, esse ano, só que agora eu consigo perceber. Eu precisava tomar uma decisão, precisava fazer algo e eu estava sentindo medo, mas eu tinha consciência que eu estava com medo e eu enfrentei mesmo assim, porque eu sabia que aquilo era um bloqueio, estava querendo me bloquear para eu não dar um passo, para eu não ir para um outro nível. Eu sabia que tinha que ir, né? Então a palavra de Deus nos encoraja a gente não viver no medo, né? Jesus veio para quebrar esses grilhões, né? E por meio dele nós sermos livres. Mas a palavra diz também que foi para a liberdade que Jesus nos libertou, mas que a gente usa essa liberdade com responsabilidade, com cautela, né?
Então precisamos conquistar um estilo de vida com medo para viver as maravilhas que Deus tem pra gente, tem pra nossa vida, uma vida em abundância, né? Que é recompensador a gente acreditar, ter fé, né? Como eu falei ontem, sem fé é impossível agradar a Deus, tá lá em Hebreus, né? Falando sobre os heróis da fé. Então, em vez de ficar focado no medo, focado nas preocupações, focado na não decisão que você não tem coragem de tomar, né? Lá no livro, sugestão de livro que eu vou deixar aqui, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, ele fala que os 6 maiores medos das pessoas são o medo da pobreza, o medo da crítica, e aí é por isso que você não vem aqui e não fala, né? O medo da crítica, você tem necessidade de aprovação, por isso que você não abre sua boca e não coloca para fora o que está aí dentro. O medo da perda da saúde, e aí além de ter medo, mas as pessoas não vivem um estilo de vida para trazer saúde, come tudo que é besteira, não faz exercício físico. O medo da perda do amor, e aí muita gente se prende em relacionamentos abusivos com medo de perder o amor, entre aspas, né? E não lembram, não entendem que o maior amor que a gente tem é o amor de Deus, e que é um amor incondicional. O quarto medo é a perda do amor. O quinto, o medo da velhice. E o sexto maior medo que as pessoas têm é o medo da morte. Mas, através de Jesus, que entregou a vida por nós, nós temos a vida eterna. As pessoas não deveriam ter esse medo. Então, leiam o livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. É um livro fantástico, tá? E ele fala muito que o medo controla a gente, controla a nossa mente e nos paralisa, tá? Então, a gente precisa ter um estilo de vida focado no que Deus falou pra gente, no que Ele diz sobre quem nós somos, tá? Você é filho amado de Deus. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé, ter coragem, ter ousadia, tá? Então, lê a Bíblia e lê tudo isso que eu estou falando, né? São ordens que Deus já deixou pra gente, né? Nessas passagens que fortalecem a nossa determinação. Então, a palavra de Deus é poderosa para derrubar fortalezas. Quando o diabo tentou Jesus lá no deserto, o que foi que Jesus falou, né? Ele venceu ele pela palavra, pelo que estava escrito aqui na palavra, né? Então, se tivermos a palavra de Deus em nosso coração, em nossos corações, nós também vamos vencer. Vamos vencer o medo, vamos vencer em Cristo, né? Porque Ele deu a vida para nos salvar, né? Então lembre que você é amado e a palavra diz também, o amor lança fora todo medo. Então lembre que você é amado com esse amor incondicional, que Ele nos amou enquanto nós ainda estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, tá bom? Então, que você tenha um dia maravilhoso, que você seja forte e corajoso, como foi ordenado a Josué, que você não tenha espírito de covardia, de temor, como foi ordenado a Timóteo também, tá? Bom dia.